Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar de sinais de líderes dominados pelo ego. Um tema importantíssimo, especialmente para quem ocupa um papel de gestão na sua companhia ou, pelo menos na vida privada, precisa ser líder, precisa atuar como líder. Em outras palavras, um tema relevante para todos nós. Bem, antes de qualquer coisa, eu preciso comentar com você que se você parar para ler a maior parte da literatura de liderança publicada nos últimos 50, 60 anos vai ter uma frase dita por diferentes autores, melhor dizendo, escrita por diferentes autores, que é a seguinte: o maior inimigo do líder costuma ser o próprio ego. E costuma ser mesmo. Tem gente com um grande potencial de gestão que depois do primeiro cargo de liderança ele se perde. Tem gente que se perde de uma segunda passagem da liderança. E por que isso ocorre? Porque junto com a liderança muitas vezes vem status, prestígio, reconhecimento, poder. E não é todo mundo que sabe lidar com esses fatores no seu cotidiano. Inclusive, você se ocupa um papel de gestão hoje, talvez já acabou escutando de familiares, amigos próximos, colegas de trabalho: pega mais leve, você está se achando demais. Você era uma pessoa melhor antes. E por que eles fazem isso ou falam isso? Porque possivelmente o ego tem começado a dominá-lo. Ainda hoje, muita gente tem escrito a respeito. Inclusive eu trouxe um livro aqui, lançado há poucos anos, e que eu considero uma obra-prima em relação ao tema, vale a pena você conferir, que é O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, que não fala só sobre o ego e os reflexos do ego na liderança, mas os reflexos de um ego inflado em qualquer trabalho que deva ser feito ou qualquer carreira que a pessoa esteja em curso. Bem, mas quais são os sinais contundentes de um líder dominado pelo ego? Eu quero trazer aquilo que eu chamo de, antes de qualquer coisa, de alerta laranja, que são sinais que mostram que você de alguma forma tem começado a se perder. Ou colegas seus, líderes, e vale a gente dar um toque de alguma maneira. Que são, por exemplo, a dificuldade de escuta, a inflexibilidade, a arrogância, a vaidade. A pessoa deixa de escutar, ele era um bom ouvinte, agora não. Crê nas ideias dele e pronto. Ou se não, uma inflexibilidade no sentido de uma teimosia considerável, uma arrogância ou prepotência que não fazia parte da pessoa até pouco tempo atrás, uma vaidade, Ele começa a se vestir de um jeito exagerado ou falar de uma forma que é voltada tão somente para receber elogios, reconhecimento de terceiros. Reclama, inclusive, que as pessoas não falam dos seus grandes feitos. O ego está dominando alguém com esses comportamentos. Mas tem ainda sinais piores, que é o que eu chamo de alerta vermelho, que é, por exemplo, não apenas uma dificuldade de escuta, o fato de não escutar mais ninguém, consequentemente atua de forma autocrática, como um ditador, literalmente. O desculpability, Você fala tanto do accountability, mas tem o desculpability. Toda vez que erra, a pessoa encontra uma justificativa, repassa para terceiros a responsabilidade que era dela naquele momento. Tem situações extremamente complicadas ainda com relação a terceiros, que é, por exemplo, a falta de empatia. Só olha o próprio umbigo, não consegue ver o sofrimento alheio e o impacto da sua liderança nos outros. Até chega, em alguns casos, a competir com a própria equipe. Ele não vê o time como junto dele, e sim como pessoas que querem derrubá-lo. Esses são todos sinais de alguém dominado pelo ego. Agora, a questão é, de onde isso tudo parte? Eu comentei rapidamente no início, quero reforçar aqui, que é o fato da pessoa ter uma crença extremamente exagerada, doentia, na própria importância, se achar mais do que é, ter o rei na barriga, ser professor de Deus, como se comenta no cotidiano. Como mudar isso, se tem acontecido inclusive com você exageros dessa natureza? É importante que você deixe de lado as necessidades do ego e comece a focar as necessidades da alma. Porque o contrário do ego é a alma.
Se o ego se preocupa muito com o reconhecimento, o ego é vaidoso, o ego tem uma série de temores, o ego quer se proteger, a alma faz com que você busque propósito, que você busque favorecer a coletividade, o bem comum, que você tenha um espírito de doação. A alma te torna um ser humano muito melhor. Então, ao invés de sinais contundentes de alguém que é dominado pelo ego, nós podemos ter sinais contundentes de alguém que é dominado pela alma. Pense nisso.